Shalom, pessoal. Vamos começar mais um estudo. Estamos começando o livro de Shemot, livro de Êxodo. E o livro tem esse nome porque começa dizendo: "E esses são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito." A palavra Shemot significa nomes. E essa paraxá vai estar em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 1. Então, vamos começar. O povo judeu está no Egito. Um novo faraó está preocupado com o tamanho do povo judeu. Ele decreta trabalhos forçados, infanticídio e, em seguida, afogamento dos bebês do sexo masculino. Moisés nasce e é criado na casa da filha de Faraó. Depois de ver os judeus sendo maltratados, Moisés foge para Midian, casa-se e se estabelece lá. Aos 80 anos, Moisés encontra a sarça ardente, onde Deus o instrui a ir a Faraó e exigir, em nome de Deus, a libertação do povo judeu. Moisés, depois de tentar recusar essa missão, vai a Faraó. Faraó aumenta os fardos e o povo reclama. Primeira aliá. 70 filhos de Israel descem para o Egito. Eles se multiplicam extremamente, enchendo a terra. Surge um novo rei que não conheceu José. Temendo que os judeus se unissem aos seus inimigos, o rei do Egito busca enfraquecer o número dos judeus. Primeiro, um imposto sobre o trabalho e, em seguida, um trabalho opressivo. Então, as parteiras são instruídas a matar os bebês judeus, mas elas temem a Deus e não acatam a ordem de Faraó. O livro de Shemot, de Êxodo, contrasta com o livro de Bereshit, de Gênesis. Bereshit narra a história do povo, nossos patriarcas e nossas matriarcas. Shemot é a história da nação. Bereshit acontece na terra de Israel, Shemot no Egito. Bereshit é a história da aliança para herdar a terra de Israel. Shemot, o êxodo do Egito. Mas embora a Torá seja um relato do povo judeu e sua história, ela é, mais importante ainda, o encontro de Deus com o homem. E esse encontro de Deus com o homem é completamente diferente em Bereshit do que é em Shemot. Em Bereshit, Deus paira, espreita, enquanto o povo vive as suas vidas. Deus promete a terra a Abraão e seus descendentes, então parece deixar o povo descobrir a maneira de concretizar essa promessa. Ele promete, mas não controla. As promessas são o pano de fundo para as maquinações do homem. Em Shemot, não. Em Shemot, Deus controla. Ele é o diretor principal. E o povo judeu, meros atores no palco. Deus já não espreita ou faz repetidas promessas. Ele age, domina, controla, manipula. Deus inicia, comunica, ordena. Mais tarde, no Sinai, ele se revelará. Shemot é a história do controle divino sobre o destino judaico. Mas Deus só se manifesta quando nós chegamos ao fundo do poço. Temos que esperar até que esse controle divino entre em ação. Até lá, a impressão que se tem é que Deus está ausente. Faraó age para enfraquecer o povo judeu. Ações cruéis, incluindo assassinatos. As parteiras temem a Deus e recusam-se a matar. Onde está Deus? Nosso povo está sendo assassinado. Onde ele está? Não há menção às ações de Deus. Nós já vimos isso antes. O nome de Deus está ausente quando José é vendido, torna-se escravo e depois prisioneiro. Onde ele está? Por que ele não salvou José? É como se ele se restringisse a si mesmo, permitindo que nós vamos inspirar o descendente por nossa própria conta.
O homem, sim, é capaz de realizar magníficas obras de crueldade por conta própria. Deus se contém, permitindo que o homem seja cruel. Ele aparecerá quando nós chegarmos ao fundo do poço. Segunda aliá. As parteiras justificam suas ações perante Faraó, e então Faraó ordena que todos os bebês judeus do sexo masculino sejam jogados no rio. Moisés nasce e é colocado na água em um cesto. A filha de Faraó o resgata. Miriam, sua irmã, providencia que a mãe de Moisés o amamente. Ele é devolvido à filha de Faraó e recebe o nome de Moisés, Moshe, em hebraico. A história do resgate de Moisés contrasta fortemente com a venda de José. José é jogado por seus irmãos em um poço seco, sem água. Moisés é jogado na água por sua mãe, mas permanece seco. Os irmãos de José se afastam do poço. A irmã de Moisés permanece por perto para ver o que vai acontecer. Os irmãos de José não respondem ao seu choro. A filha de Faraó ouve o choro de Moisés. Os irmãos de José não o levam de volta para casa, para junto de seu pai. A irmã de Moisés o leva para casa para ser amamentado por sua mãe. Histórias paralelas radicalmente diferentes. Terceira aliá. Moisés cresce. Ele sai para ver os sofrimentos de seus irmãos e, para defender um judeu, ele mata um agressor egípcio e, em seguida, salva um judeu de um agressor judeu. Ele foge para Midian para salvar sua vida, ajuda as filhas de Jetro, é acolhido por Jetro, casa-se com Zípora e tem um filho, Gerson, né, em português, mas em hebraico é Gershon, pois sou um estrangeiro em terra estranha. Em hebraico, que ger haiti be'eretz nachria. Deus vê o sofrimento dos judeus e se lembra da sua aliança. O contraste com o pecado dos irmãos de José continua. Os irmãos não viram o sofrimento de seu irmão, enquanto Moisés deseja ver e aliviar a dor de seus irmãos. Moisés deu ao seu filho o nome de Gershom, que significa sou um estrangeiro, enquanto José deu ao seu filho o nome de Menachê, pois ele se esqueceu da casa de seu pai. E então, quando o sofrimento se torna terrivelmente opressivo, tudo muda. Deus aparece. O nome de Deus aparece 5 vezes em 3 versículos. Agora tudo é diferente. Quarta aliá. Moisés e a sarça ardente. Moisés, Moisés, Rineni, eis-me aqui. Deus fala, Moisés se encolhe. Deus lhe diz: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu os libertarei do Egito e os trarei para a terra que emana leite e mel. Estou enviando você a Faraó e ele libertará o meu povo do Egito. Moisés argumenta: quem sou eu para ir a Faraó? E o povo judeu perguntará quem me enviou. Deus diz: diga a eles que o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, o enviou. Toda a história da Torá muda aqui. Deus passa de uma força invisível por trás da ação humana para alguém que dita diretamente a atividade humana. Ele diz a Moisés que tirará o povo do Egito e o levará para a terra de Israel. Até agora, o povo judeu havia recebido a promessa da terra, mas vivia apenas da promessa, não com o seu cumprimento. Eles não haviam visto a mão de Deus, mas a pressentiam por trás dos acontecimentos. Como disse José, Deus me trouxe ao Egito para salvar a família. Deus nunca disse isso a José. Ele supõe que estar no Egito e ter oportunidade de salvar sua família era uma reviravolta bizarra demais para ser uma mera coincidência.
Devia haver algo divino orquestrado, mas ele não sabia disso. Ele apenas supôs que fosse isso. Agora não, agora o véu foi retirado. Moisés recebe a informação em detalhes vívidos exatamente do que acontecerá. Os judeus serão enviados por Faraó. A história do êxodo do Egito é um pilar da fé judaica porque é uma demonstração clara e direta da mão de Deus em nossa história. É a sua mão totalmente visível, não oculta por um véu. Quinta aliá. Deus continua: reúna o povo, diga-lhes que eu os levarei para a terra que lhes prometi, e eles ouvirão. Vá a Faraó, eu sei que ele não ouvirá. Então eu ferirei os egípcios, vocês sairão carregados de ouro, prata e roupas dos egípcios. Moisés ainda está convencido de que o povo não acreditará nele. Deus lhe dá sinais. O cajado se transforma em serpente e depois volta ao normal. A mão fica leprosa e depois volta ao normal. E a água se transforma em sangue. Moisés ainda protesta: eu não sou um bom orador. Deus diz: eu dou a palavra ao homem. Enviarei Arão com você. Ele falará. Leve o seu cajado. A relutância de Moisés é impressionante. A conversa na sarça ardente abrange duas aliotes. Você sabe, uma aliá, outra aliá, duas aliotes. Um total de 39 versículos. Nossa, é muito! Isso acontece porque Moisés não quer fazer o que Deus lhe manda fazer. Abraão não se esquivou de uma ordem horrível de sacrificar o seu filho. Noé também não, quando recebeu uma ordem que lhe traria desprezo. Moisés é um líder bastante relutante. Mas isso também é muito instrutivo. Moisés não é um homem movido por uma missão, um grande líder carismático que conduz o seu povo da opressão à liberdade, demonstrando o poder da vontade humana diante da injustiça. Não, afinal, ele já tem 80 anos, uma idade um tanto tardia para começar a liderar um povo. A história de um líder carismático conduzindo seu povo da escravidão à liberdade seria grandiosa. Mas essa não é a nossa história. Nossa história é a da mão de Deus guiando os eventos humanos por meio de um líder relutante. Então, essa não é a história de Moisés, é a história de Deus. E até mesmo aquele grande refrão, deixe meu povo ir, é usado de forma inapropriada. Não é o líder carismático confrontando o tirano e exigindo, deixe meu povo ir. Não, é Deus falando. Ele diz a Moisés, vá dizer a Faraó que deixe meu povo ir. Moisés está entregando uma mensagem. Ele está citando Deus para Faraó. Ele é apenas o mensageiro. E esse é o ponto. É a história da mão de Deus na história. Ele é ativo e Moisés o seu mensageiro. Sexta aliá. Moisés recebe a bênção de Jetro para retornar ao Egito. Deus diz a Moisés que aqueles que buscavam a sua morte já desapareceram, já morreram. Deus lhe instrui que transmita a Faraó o que Deus diz: Israel é meu primogênito. Envie meu filho, pois se você não o fizer, eu matarei o seu primogênito. Zípora circuncida seu filho, Arão saúda Moisés, eles reúnem o povo e o povo crê que Deus os redimirá. Deus acrescenta essa informação. Israel é meu primogênito, como que dizendo, Moisés, essa é uma história de amor. Eu vejo o povo judeu como meu amado primogênito. E a recusa de Faraó resultará em punição divina. A nossa mentalidade ocidental se sente desconfortável com esses princípios centrais do judaísmo.
A mão de Deus na história, o amor de Deus pelo povo judeu e o castigo divino. Estes são pilares fundamentais do judaísmo, como disse o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, radical naquela época, radical agora. Nós, judeus, entendemos o que o rabino Sacks quis dizer com isso, mas talvez nem todos os ocidentais entendam, saibam disso. Então, eu vou parar agora, falta só uma aliá, a sétima aliá, eu vou dar uma parada, porque eu vou tentar explicar para vocês. Tudo isso que está acontecendo nos países europeus, essa invasão islâmica e o eventual desaparecimento da cultura ocidental, é um paralelo do que aconteceu no Egito de Faraó. Da mesma maneira que Faraó oprimiu o povo judeu e quis exterminar o povo judeu, o mundo ocidental tentou destruir os judeus por 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, sabe? Todos os países ocidentais da Europa, desde a Europa ocidental, que vai de Portugal até Alemanha, Suíça, até a Europa do Leste, Polônia, Hungria, Rússia, todos, Ucrânia, todos oprimiram os judeus. Todos esqueceram que ou recusaram saber ou foram enganados, mentiram, dizendo que a igreja tinha substituído o Israel e oprimiram os judeus. E, infelizmente, a hora está chegando da justiça de Deus. Infelizmente. Eu digo isso porque eu nasci no Ocidente, eu amo a cultura europeia, a filosofia, a arte, a culinária, tudo eu amo, mas a gente não pode esquecer que essa civilização oprimiu os judeus e agora a mão de Deus está começando a agir contra esses opressores dos judeus até agora. Sétima aliá. Moisés e Arão se aproximam de Faraó, solicitando uma viagem de 3 dias ao deserto para celebrar. Lógico, Faraó recusa. Ele aumenta a carga de trabalho, surge um conflito entre os trabalhadores judeus e os supervisores egípcios. Os judeus criticam Moisés por aumentar o seu sofrimento. Moisés, então, reclama com Deus e Deus o tranquiliza, dizendo que com mão forte Faraó os deixará partir. Que grande lição! Mesmo quando Deus promete, não pense que tudo será fácil. Suas promessas esbarram na realidade desconfortável das ações dos seres humanos. O plano para a partida dos judeus se depara com a realidade de Faraó e sua resistência. Faraó frustra os planos, pelo menos em parte, e pelo menos por enquanto. Esta é a lição. O homem vagueia enquanto o plano divino se desenrola para cima, para baixo, para frente, para trás. Mas a resistência não precisa impedir o fim. O fim virá, talvez mais tarde do que o esperado. Mas uma promessa é uma promessa. Shavua Tov.